Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começamos hoje então a 13ª aula do nosso curso de latim. Temos bastante coisa para ver, então vamos sem demora. Só lembrando que o exercício de cópia e memorização é vigente, é aquele que eu passei para vocês semana passada. Então o pedaço do prólogo do Evangelho de São João. Então o texto e gravação na pasta referente à aula 12. Semana que vem tem mais. Bom, nós vamos voltar hoje para o estudo dos verbos e a gente fecha hoje o estudo dos tempos verbais do modo indicativo, com os dois tempos que faltavam, o futuro imperfeito e o futuro anterior. E também vamos ver algo mais a respeito das preposições, de que a gente começou a falar na aula passada. Com isso, nosso estudo de verbos da primeira conjugação, do primeiro grupo, ele fecha no que diz respeito ao modo indicativo. A gente tem todo o subjuntivo para estudar, o imperativo, mais um monte de tempos verbais, mas isso vai ficar mais para frente. Então, uma etapa a gente fecha hoje. Nós ainda vamos estudar nesse primeiro módulo, quer dizer, nessas primeiras 16 aulas, o imperativo e 2 particípios, certo? E também nós vamos estudar o modo indicativo do verbo ser. Isso vai ficar para as nossas últimas aulas, de modo que falta pouca coisa. Então vamos lá. Nossa epígrafe diz: tibi dabo claves regni ou regni celorum, et quodcunque ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quodcunque solveris super terram erit solutum in celis. Esses dias me contaram que existe uma catedral lá na Espanha. O pessoal aqui já deve ter ouvido essa história. O Eduardo contou para nós que acho que em Barcelona tem uma catedral chamada Tibidabo. E ele ficou com aquilo, falou: puta, que é isso? Daí ele viu esse texto aqui, a epígrafe dessa lição, falou: o nome da catedral aqui, que é isso? Então, tibi é o pronome, é um pronome pessoal oblíquo, quer dizer, é um pronome pessoal declinado num caso que não é nominativo. Então, nesse caso, é dativo. E o dabo é o futuro do verbo dar, em latim, dare. Então, quer dizer, a ti darei o quê? As chaves do reino dos céus. Se claves regni celorum, a gente já tem condições de traduzir. Então, o nome da catedral é Tibidabo, quer dizer, a ti darei. Referência à passagem bíblica. Bom, então vamos para o texto. O tempo futuro, no modo indicativo indica que a ação expressa pelo verbo será praticada depois do ato da palavra. Então, por exemplo, estudarão, falaremos, terei visto, haverá falado, etc. Ou depois de realizada outra ação. Falaríamos, pagaria, teria visto, haveríamos visto, etc. Nos exemplos acima, temos verbos conjugados no futuro do presente do indicativo e no futuro do pretérito do indicativo, nas formas simples e composta. Só para separar aí o joio do trigo, então quando eu digo estudarão, falaremos, terei visto, haverá falado, etc., trata-se do futuro do presente. Nós ainda estamos falando português aqui. Tá? Os exemplos que vêm abaixo, falaríamos, pagaria, teria visto, haveríamos visto, esse é o futuro do pretérito ou condicional. E formas simples e composta é mais ou menos parecido com o que a gente viu com relação ao pretérito mais que perfeito. Lembra lá? Eu falara ou eu tinha falado. Então vocês podem perceber que a forma composta aqui, ela também vai usar um verbo conjugado e mais um particípio, como terei visto, haverá falado, haveria falado, qualquer coisa assim. Tá? Bom, futuro do presente simples é expresso por uma só palavra que indica simplesmente a ação que irá realizar-se. Então, por exemplo, estudarão, falaremos. Quanto a isso, creio que não haja dúvidas, Amanhã eu viajarei para São Paulo. Depois de amanhã eu voltarei de São Paulo. Qualquer coisa assim. Então são ações que você vai realizar num tempo que ainda está por vir. O futuro do presente composto
é o tempo expresso com a ajuda do futuro de um verbo auxiliar e o particípio do verbo que se pretende conjugar, e indica que a ação é posterior ao ato da palavra, mas ao mesmo tempo anterior com relação ao outro futuro. Então, vamos com calma. Ali tem os exemplos: terei visto, haverá falado. Então, vamos pegar um exemplo, uma sentença completa. Terei terminado a lição quando a professora chegar. É fácil perceber que nós temos duas ações aí, certo? Uma é o fulaninho que está fazendo a lição, e aí ele está falando do término da lição, do ato de terminar a lição, e a outra ação é a chegada da professora, né? Vocês vejam que o orador, aí, o narrador, o autor da oração, que está em primeira pessoa, ele já está colocando a chegada da professora num tempo futuro, ele está jogando lá para frente, ele vai dizer quando ela chegar, quer dizer que ela não chegou, ela vai chegar ainda. Aí ele diz, eu terei terminado a lição. Então, ele está enunciando essa ação. Eu terei terminado a lição. Significa que ele ainda não terminou e significa que ele não está terminando. Significa que isso ainda vai acontecer, certo? Então, nós temos duas ações futuras, duas ações que ainda estão por acontecer ali. Agora, nós vamos imaginar essas duas ações em relação uma com a outra, fica fácil de perceber que uma vai se dar antes da outra, né? Uma vai se dar no futuro mais próximo, vamos dizer assim, né, do que a outra, certo? Então, é isso que indica esse tempo futuro do presente composto. Então, terei terminado a lição. Daí, quando a professora chegar, ou quando ela vier, qualquer coisa assim. Terei terminado é um futuro que irá se realizar antes de outro futuro. Nesse caso, a chegada da professora. Por essa razão, esse tempo verbal também é conhecido como futuro anterior. Tá? Veja que anterior é um comparativo. Né? É o comparativo de antes. Uma coisa acontece mais antes que a outra. Né? Bom, o futuro do presente simples da língua portuguesa corresponde ao tempo verbal latino chamado futuro imperfeito. O futuro do presente composto da língua portuguesa, ou seja, o nosso futuro anterior, corresponde ao que em latim é chamado futuro anterior. Tá? Então, esses são os dois tempos futuros que existem em latim. O futuro imperfeito, que é o futuro do presente simples, normal, eu viajarei, eu falarei, nós estudaremos, qualquer coisa assim. E aí tem o futuro anterior, é aquele que coloca uma ação com relação, no futuro com relação a uma outra ação que também está no futuro. Tá? Ali uma observação. Não trataremos aqui do futuro do pretérito nas formas simples e compostas. A gente colocou ali os exemplos, como esses ali. Falaríamos, pagaria, teria visto, haveríamos visto, etc. De vez que esse tempo não existe em latim. Não existe futuro do pretérito em latim. Tá? O que para uns é motivo de comemoração, outros mais pertinhos já percebem nisso um problema. Né? Porque, pô, mas se não existe futuro do pretérito, como é que eu faço se eu dissesse, por exemplo, eu pagaria essa conta se eu tivesse dinheiro? Como é que você traduz isso para o latim se não tem o tempo correspondente ao pagaria? Vai ter de existir um outro modo de fazer isso. Esse outro modo a gente vai estudar mais para frente. Tá? Por enquanto é motivo de comemoração, sim. Então, né? Não precisa aprender o tempo verbal. Tá? Então eu deixei uma nota de rodapé ali, está escrito lá, o futuro do pretérito em português. Para quem quiser dar uma olhada na gramática de língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. E se alguém já quisesse adiantar com relação à inexistência do futuro do pretérito em latim, também está indicado ali na gramática do Napoleão o trecho em que ele trata desse assunto. Tá? Mas a gente vai estudar isso aí mais para frente. Bom, primeiro exercício, não é um exercício para ofender a inteligência de ninguém, mas é só para a gente deixar assentado essas definições que a gente acabou de estudar ou para muitos revisar. É um exercício de conjugação em português mesmo. Então nós vamos conjugar o verbo estudar no futuro do presente, né, em português, nas formas simples e composta. Então vamos ver.
Então vejamos. Futuro do presente simples: eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Ão com a ou com tio. Nós estudarão. Isso é estudaram. E no composto, vejam que daí o verbo estudar ele vai ficar no particípio, uma forma fixa. Tá? E o que vai variar é o verbo auxiliar. Então, eu terei estudado, tu terás estudado, ele terá estudado. Nós teremos estudado, vós tereis estudado, eles terão estudado. Vejo que o verbo ter é conjugado no futuro normal, né? Futuro do presente. E daí o particípio fica fixo do lado. Ok? Tranquilo, né? Bom, agora nós vamos fazer isso aí tudo em latim. Né? Dos dois futuros, a gente começa com o futuro imperfeito. O futuro imperfeito ele aparece bem mais que o outro. O outro ele não é tão frequente, não significa que ele não vai aparecer. Né? A nossa epígrafe ali, mais tarde vocês vão ter condições de perceber que aparecem os dois. Tá? Mas o futuro, vamos dizer, o futuro anterior ele aparece em certas condições mais específicas. Tá? Mas não quer dizer que a gente não vai ter de estudá-lo desde já. E aí, antes da gente entrar ali na conjugação de um verbo em latim, nesse tempo, nós vamos retomar aquilo de que a gente começou a falar quando nós estudamos o pretérito mais que perfeito. Vejam que a gente estudou o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito e até lá estava tudo tranquilo. Quando chegou no mais que perfeito, a gente entrou com uma noção nova, que era aquela coisa de derivação de tempos verbais. Por quê? Porque existem alguns verbos, e esse que está aí, inclusive, é um exemplo deles, verbos que têm uma certa irregularidade, como a gente já está cansado de saber, né, no que diz respeito àquela desinência mais comum do pretérito perfeito, que para os verbos da primeira conjugação é ave. Né? Então a gente viu lá um monte de verbos, amo aviatum are, né? Canto aviatum are, e assim vai. Aí de repente chega um do dedi datum dare. Aí esse dedi, bom, a gente conseguiu conjugar no pretérito perfeito, porque a forma dele já está, a matriz dele, vamos dizer, está dada já ali nessa forma dicionarizada do verbo. Né? Então, dedi, bom, dedi, dediste, dedimus, dedit, fica fácil. Dederunt, foi. Quando chegou no pretérito mais que perfeito, a gente não sabia como conjugar. Então a gente viu que o pretérito mais que perfeito ele deriva do pretérito perfeito. Estão lembrados disso? Então você tinha que pegar a desinência do pretérito perfeito, tirar aquele i e botar uma outra desinênciazinha. Né? E aí lá na época a gente comentou que logo a gente traria o quadro completo, ou parcialmente completo, com esse esquema de derivação de tempos verbais. Então esse é o outro arquivo que está na pasta, né, referente à aula de hoje. Então tem lá, derivação de tempos verbais. Eu só deixo achar o meu aqui, que ele sumiu. Cá está. Então eu peço que vocês deem uma olhadinha nele. Vejam, esse quadro ainda não está completo. Tá? Embora ele contenha já o esquema das 4 conjugações em latim, o esquema para os verbos dos 4 grupos, ainda não são todos os tempos que eu coloquei aí. Tá? Eles são os tempos no modo indicativo e os particípios e imperativos que a gente vai estudar agora ainda nesse começo, nesse primeiro módulo. Tá? Como eu já comentei com vocês, tudo que a gente está fazendo para os verbos da primeira conjugação, nós vamos fazer para o das 4. Né? O da primeira a gente viu tempo verbal por tempo verbal. O das outras 3 vai ser mais a toque de caixa. Essa primeira conjugação é mais ou menos, ela vai servir de modelo para todas as outras. Então, os da segunda a gente vai ver menos detalhadamente, os da terceira menos ainda, e os da quarta vai ser praticamente, tá aqui. Tá? Vocês vão ver que não vai haver problema nenhum quanto a isso. Vai ser só, é só ver aqui a terminação, pronto, já sei como é que é. Vocês mesmos diriam isso para mim se eu ficasse insistindo em explicar detalhadamente a coisa. Bom,
Mas o fato é que nesse quadro ainda não estão os tempos do modo subjuntivo e alguns outros tempos verbais que só existem em latim e que a gente vai demorar um pouquinho para estudar. Mas à medida que a gente for estudando esses novos tempos, a gente vai completando o quadro até que eu vou fornecer o esquema completo para vocês. Então, de acordo com o que diz no quadro, isso aí foi copiado da gramática do Napoleão, né? Não quer dizer que ele tenha inventado isso daí, né? Ele só fez a coisa de modo mais, eu acho, organizado, né, do que a gente vê em outras gramáticas. Então a gente copiou de lá mesmo. De acordo com o que nós vemos aí, a gente vê que o futuro imperfeito do indicativo, esse tempo verbal que a gente está estudando agora, ele é derivado do presente. Como é que se dá essa derivação? Então, vamos ver lá. Futuro imperfeito do indicativo, trocando-se o por. Daí vamos ali. Primeira conjugação, abo. Então, se ele deriva do presente, ali esse o, nós estamos falando do verbo no presente indicativo na primeira pessoa do singular. Amo. Amo, amas, amat, blá, blá. Então, amo. Tira o o, fica am. Aí você acrescenta abo. Então, amabo. Tá? Aí depois, para conjugar o verbo no futuro imperfeito, basta ir trocando aquelas desinências número-pessoais. Aquelas desinências que permitem que a gente reconheça em que pessoa gramatical está conjugado o verbo. Por exemplo, se o verbo na primeira pessoa do singular do indicativo é amabo, como é que será que ficaria na primeira pessoa do plural? No futuro. Se tem aquele bo vai virar o quê? Bimus. Amabimus. Tá? Isso vai ser fácil de pegar. Se eu não tivesse passado esse quadro agora, vocês não iam sentir a menor dificuldade para conjugar o verbo no futuro. Vamos voltar para o nosso exemplo. Ué, cadê aqui? Putz. Estou me batendo com o computador. Aí, voltou o arquivo. Bom, tá lá o verbo. O verbo é crepo, crepui, crepitum, crepare. Estalar, né? Crepitar. Então vejam ali, o que a gente fez? Tirou o e colocamos a desinência abo. Então, a desinência abo corresponde à primeira pessoa do singular do verbo conjugado no futuro imperfeito do indicativo latino. Então, crepabo, crepabis, crepabit. Crepabimus, crepabitis, crepabunt. Tá? Então ficam aí apresentadas as desinências também número pessoais de cada pessoa gramatical. Então não há muito mistério, né? É só, claro, decorar as desinências. Então vamos passar para os exercícios ali. Ó. Identifique as desinências correspondentes ao futuro imperfeito do indicativo latino dos verbos pertencentes à primeira conjugação. Da primeira pessoa do singular ficaria abo, né? Sendo a vogal temática. Da segunda, abis. Da terceira, habit. No plural, a primeira pessoa, habimus. Segunda, habitis. E a terceira, abunt. Com isso fica fácil já conjugar esses verbos que a gente colocou no exercício 2. Então, o primeiro deles é plico, plicave, plicatum, plicare. Quer dizer, dobrar. Daí palavras como complicar, explicar. Complicar quer dizer dobrar junto. Faz uma mistureba lá, né? Se dobra as coisas tudo junto, fica uma confusão. Explicar seria dobrar para fora ou desdobrar. Né? Implicar, todos vêm daí. Então, e o segundo é lavo, aviatum, are, de significado óbvio. Conjuguem lá, vamos ver como é que sai.
Bom, plicare. Então, ficou lá plicabo, plicabis, plicabit, plicabimus, plicabitis, plicabunt, não bint, né? Plicabunt, certo? Eu dobrarei, tu dobrarás, ele dobrará, nós dobraremos, vós dobrareis, eles dobrarão, tá? E o segundo ficou engraçado, né? A primeira pessoa do singular, lavabo. Daí, lavabis, lavabit. Lavabimus, lavabitis e lavabunt, né? Eu lavarei, tu lavarás, ele lavará, nós lavaremos, vós lavareis, eles lavarão. Tranquilo. Então vamos traduzir. Exercício 3, tradução daquelas 3 sentenças e daí a reescrita neste tempo futuro imperfeito, ok? Lembrando só, por que futuro imperfeito? Porque ele ainda não se perfez. O in é um prefixo de negação. Se você viajará é porque aquilo não se consumou ainda, então aquilo está em aberto ainda, né? É só por isso, ok? Então, vamos lá.
Bom, antes de corrigir, frequentemente o pessoal pergunta, mas como é que eu faço para memorizar tudo isso aí? Memorize, memorizando. Né? Então, tem gente que... esse foi o meu caso, inclusive. Eu escrevia todo dia no meu caderninho de latim essas desinências, ou pegava algum verbo para conjugar. Né? Quem é aluno, por exemplo, desse curso de poesia que o Instituto está oferecendo, eu vejo que o Emanuel ele pede para a gente decorar um poema por semana, ou um poema a cada 15 dias, né? Ou um poema por mês, conforme o ritmo que ele está imprimindo. E é um exercício que o Olavo já recomendou, memorizar poemas. Claro que memorizar poemas é bem mais legal que memorizar desinências, né? Mas, sei lá, você pode usar inclusive isso, declamar desinências, né? Abo, abis, abit, alguma coisa assim. Faça em voz baixa, para ninguém pensar que você está ficando louco na sua casa. Né? Mas eu acho que vale a pena escrever isso diariamente. Você vai, por exemplo, essas tarefas de latim é altamente recomendável que vocês não as façam todas num dia só. Isso é como fazer musculação. Né? O sujeito vai na academia e ele não faz 300 exercícios de halteres, beleza, por mês deu. Né? Não, o negócio é a constância. Então você faz um pouquinho por dia. Então antes de começar, você, futuro, vamos lá, desinência, anota lá. Vai precisar consultar um monte de vezes, é normal. Mas de tanto fazer isso, uma hora você já começa a ficar com preguiça de ficar consultando, você vai, peraí, eu não vou consultar, era alguma coisa assim, tá, agora só deixa eu conferir, era isso. E mais os exercícios de tradução e conjugação você vai assimilando, mas é importante estar exercitando isso. Né? Não deixar ali no papel e dizer, beleza, tem que decorar, né? Então tá. E agora? Tem que decorar. Né? Mas recitar é legal também. Bom, o exercício vamos fazer primeiro a tradução e sempre começando pelo verbo. Nesse caso, pelo menos as duas primeiras orações vai ficar bem... começar pelo verbo é um alívio e um problema ao mesmo tempo. Vejam lá. Rosas bellis mulieribus das. Então, a gente tem aí duas desinências as que são desinências de verbo. Né? Verbos de primeira conjugação, as desinência então de segunda pessoa do singular do presente do indicativo. Né? E aí, qual dos dois será o verbo? Rosas ou das? Né? Das. Não existe o verbo rosar. Né? Eu roso, tu rosas, ele rosa. Então, e aí, além do mais, você tem o vocabulário ali embaixo para dar uma mãozinha, né? O fato é que localizou o verbo, automaticamente você já tem ou o sujeito ou uma pista para o sujeito. Nesse caso é bem fácil. Das, segunda pessoa do singular, então o sujeito é um tu. Né? É alguém que está falando com alguém ali. Né? Então quer dizer que não pode ser nenhum daqueles outros substantivos ou adjetivos que estão ali. Né? Teria de ser um pronome ou um nome também. E daí no vocativo. Né? Se falasse, professor, você dá rosas, não sei o quê. Né? Pedreiro, você, né? Não sei o quê. Ou, Luciano. Luciano não precisa, poderia só Luciano, você dá, tu dás, né? Certo? Então, quer dizer, já analisamos o verbo, já sabemos que o sujeito é um tu, então vamos começar substantivo por substantivo. Essa frase, ela é bem, pela similaridade das palavras com o português, é bem fácil de traduzir. Mas é importante que você faça a análise para entender do que se trata. Né? Você pode, numa tradução livre demais e chutada demais, já colocar lá, tu dás belas rosas para as mulheres. Né? E aí você errou. Né? Fala, por quê? Tem de analisar para ver. Rosas, desinência as, não sendo verbo, é uma desinência de primeira declinação, acusativo, plural. Então quer dizer que o objeto direto do verbo dar são as rosas. Né? Coincide com a grafia em português, inclusive. Então, tu dás rosas. Bom, aquele belis, de acordo com o que está no vocabulário, não tem nada a ver com guerra, né? Fica fácil perceber que é o adjetivo belo. E desinência is.
A gente já sabe que os adjetivos que a gente está estudando, os adjetivos de primeiro grupo, eles seguem a tabela da segunda declinação para concordar com substantivos masculinos e neutros e a tabela da primeira para concordar com substantivos femininos. Né? De qualquer modo, is na primeira e na segunda declinações é desinência do quê? Dativo ou ablativo plural. Né? Então poderia ser uma dessas duas. Ah, mas e tem genitivo também, que é is. Sim, mas aí é a terceira declinação, não entra no... Os adjetivos de primeiro grupo não tem nada a ver com essa tabela. Né? E o mulheribus? No vocabulário está lá. Mulher, mulheres. Né? Então é um substantivo, terceira declinação, genitivo is, feminino, né? Que está declinado com desinência ibus, que pode ser dativo ou ablativo plural. Então eu já sei que o adjetivo belus A1 ele está concordando em gênero, número e caso com mulheribus ali, né? Mulher, mulheres. Bom, resta saber se aquilo é dativo ou ablativo. Aí você vai testar as duas possibilidades. Então, tu dás rosas pelas belas mulheres. Né? Quer dizer que fulaninho pega as meninas bonitas lá e fala, ó, leva lá a rosa por não sei quem. Né? Ou tu dás rosas para as belas mulheres. Ah, faz mais sentido, né? Então nós vamos ficar com essa. Então trata-se de dativo plural. Tá? Já vamos fazer a reescrita. Né? Vamos modificar só o verbo, para essa sentença ficar no futuro imperfeito. Então, das é o verbo do, dedi, datum, dare. Está ali no vocabulário, né? Como é que fica esse verbo no futuro? Dabis. Dabis. Então é só trocar as desinências. Né? Tira o o, fica dabo na primeira pessoa do futuro, aí conjuga conforme a tabela que a gente viu para o verbo crepare lá em cima. Né? Então, dabis. Né? Então, rosas belis mulieribus dabis. Tu darás rosas para as belas mulheres. Beleza. Bom, a segunda, portábamos é o verbo. Né? Discípulos libros sacerdotum portábamos. Então, vejam que a gente estava conversando aqui em off antes a respeito das desinências número pessoais. Né? Vejam como vocês batem o olho nesse verbo, vocês já sabem em que pessoa gramatical ele está conjugado. Isso é automático. Né? Primeira pessoa do plural. Né? É nós. Então o sujeito ali é um nós. Né? Agora, o que talvez a gente possa ficar em dúvida é o tempo verbal. E aí começa a confundir desinência, porque hoje a gente viu dabo, dabis, daí portábamos, será que é futuro isso também? De que se trata? Pretérito imperfeito do indicativo. Né? O pretérito imperfeito, só para lembrar, é um tempo derivado do presente também. Né? Ali no vocabulário está porto, avi, atum, are. Né? Portar, carregar, poderia ser levar também. Eu acho que, inclusive, fica mais adequado para essa tradução aí. Né? Bom, se portábamos, então o sujeito é nós. Né? Poderia ser, por exemplo, nós, discípulos, levávamos, portávamos, não sei o que, poderia. Né? Mas daí esse discípulos, por exemplo, se fosse assim a sentença, teria que estar como? No nominativo. Ali aparece um discípulis, e aquela desinência em is ali, ela parece chamar assim, um plural, né? Porque a gente está acostumado com o português. Né? E na verdade é plural, mas é nominativo? Não. Está lá no vocabulário essa palavra, não? Olha que sacanagem. Demitiu o sujeito que fez isso, que não fez isso. Bom, se não está no vocabulário, vamos tentar lembrar aí. A gente já viu essa palavra, né? Isso, discípulos e. Então, o nome de segunda declinação acontece que ele é masculino. Né? Então, segunda declinação, desinência is, acabamos de ver. Pode ser ablativo ou dativo plural. Né? Então,
Pode ser para os discípulos ou pelos discípulos. Libros. Então, libros é um acusativo plural, isso aí, está ali no vocabulário, esse liber, libri. Quer dizer, é um substantivo de segunda declinação masculino, terminado em er, masculino, né? Ali o genitivo i, e os é a desinência fácil de reconhecer acusativo plural, quer dizer, aquilo que nós levávamos, ou que nós portávamos, ou que nós carregávamos, são os livros, é o objeto direto. Né? E o sacerdotum, de que se trata? Genitivo plural. Então a palavra é sacerdos, sacerdotes. Então nome masculino, terceira declinação. Terceira declinação, masculino ou feminino, para fazer o genitivo plural a gente vai ter de lembrar todo aquele caminho. Então se é masculino ou feminino eu tenho de pegar o genitivo singular dessa palavra, o sacerdotes, tirar a desinência is sobre o que? Sacerdote, e aí verificar se o radical do genitivo termina numa consoante só ou em duas. Isso já contendo que a palavra é imparíssílaba, né? A gente já fez essa análise disso aí, é só bater o olho e ver. Então ela é imparíssílaba, aí tem de ver se o radical do genitivo termina em duas ou uma consoante. E aí? Termina numa só. Então genitivo plural em sacerdotum. Então, livros dos sacerdotes levávamos. Né? E o discípulos? Dativo ou ablativo plural? Para os discípulos. Você pode pensar, bom, nós levávamos os livros dos sacerdotes pelos discípulos. No sentido de que eu mandei o livro pelos fulaninhos lá, leva lá pro cara. Né? É uma. Né? É porque existe um verbo, que seria um verbo mais usado para esse sentido. Tá? O verbo enviar, mandar. Existe um outro verbo para isso. É só por isso, na verdade. Então vai ficar mais cheio de sentido se a gente traduzir assim. Nós levávamos, né, os livros dos sacerdotes para os discípulos. Tá? Então, dativo plural. Ok? Dá para inverter. Como assim? Na tradução? Levávamos para os discípulos os livros dos sacerdotes. Pode, claro. Até você pode arriscar outras, né? Os livros dos sacerdotes para os discípulos levávamos. Às vezes pode. Não dá para bagunçar muito, porque senão, né, dos sacerdotes levávamos para os discípulos, daí começa a ficar conversa de louco. Né? Daí não dá certo. E portábamos. Bom, o verbo ele está lá no vocabulário. Porto aviatum are. E aí no futuro, como é que fica esse verbo? Então tá. Deixa eu ver. Portabimos. Bem parecido com esse, só mudar a vogal ali, né? Portábamos vira portábimos. Tá? Beleza. E a terceira? Lux lune aquas marium in nocte frigida illuminavit. Essa é maiorzinha. Bom, vamos começar pelo verbo illuminavit, verbo illumino avi atum are. Em primeiro lugar, a desinência número pessoal. Em que pessoa gramatical está conjugado esse verbo? Terceira do singular. Então é um ele, ela. Né? Tempo. Perfeito. Isso. Vem do ave. Ali. Tá? Então quer dizer que o sujeito vai ter de estar no singular. É verbo no singular, o sujeito vai concordar. Bom, então a gente vai procurar ali alguém que esteja no singular. Vamos começar lá do começo da sentença para ver o que dá. Lux, desinência ux. Onde a gente já viu isso? Terceira declinação, aqui é onde tudo pode acontecer, né? Nominativo singular, várias terminações.
Consultando o vocabulário, a gente vê que é um nominativo mesmo. Lux, lutis, a luz, é uma palavra feminina. Bom, então já fica mais com a luz fica mais claro ali, né? Trocadilho idiota. E lune, de que se trata? E é um genitivo. Né? Então, vejam que está lá, luna e. Né? Luna, lune. Então, luna é a lua. Né? Lune é o seu genitivo. Ah, mas aquela desinência ali é de outros casos também. É, mas ali basta você fazer uma breve análise e você vai perceber que não rola, né? O outro caso ali não rola. Por exemplo, um nominativo, um plural, né? Um dativo também não vai dar. Então, a luz da lua. Né? Então, a luz da lua parece ser o nosso sujeito, parece ser quem está iluminando, quem iluminou. Né? O aquas. Então, falando em Luna, deve ser ela. A cachorra Luna aqui está incomodando. É. Ele que reclama às vezes. Bom, aquas. A palavra está no vocabulário aqua e. A desinência também é fácil de reconhecer. Trata-se de um acusativo plural de primeira declinação. Né? Ou seja, aqua e, aquas, objeto direto, né? Acusativo plural. Marium. Genitivo plural. Muito bem. Mare, maris. Então vejam que é um nome neutro. Então eu não preciso aí fazer aquela análise para ver se a palavra é parissílaba, imparissílaba, analisar o radical do genitivo singular, porque não é uma palavra masculina nem feminina. A terceira declinação a gente viu em duas partes. Primeira aula sobre terceira declinação, a gente viu só masculinos e femininos, onde tinha aquela frescurada toda. Na segunda, a gente viu os nomes neutros, e tinha lá 3 tabelas, a gente só estudou 2 por enquanto, né? E uma delas tinha lá nomes terminados em e, ao ou ar. Né? É o caso desse. Mare. Então vai ficar marium, é um genitivo plural. Então, aquas marium, o que significaria essa expressão isolada? As águas dos mares. Né? Bom, in é uma preposição, né? E ali está escrito em, né? É o significado, que exige ablativo. Então, tranquilo. Nocte frigida. Dá para perceber que nocte é o nox, noctis, palavra feminina da terceira declinação, né? Aí no ablativo, né? Ablativo em e, né? Genitivo is, ablativo dativo é i, ablativo é e. Né? Bom, e o frígida vai concordar com o nocte, em gênero, número e caso. Por isso, frígidos a frio, vai ser declinado no ablativo feminino singular, desinência a. Então, a luz da lua iluminou as águas dos mares na fria noite, ou na noite fria. E, passando esse verbo para o futuro, como é que fica? Iluminabit. Isso. Então, é só conjugá-lo no presente. Ilumino troca o o por abo. Iluminabo. Eu iluminarei. Daí vai conjugando. Iluminabis, iluminabit. Então, lux lune aquas marium in nocte frigida illuminabit. Bom, mudamos de tempo verbal. Vamos ver o que acontece com o futuro anterior. Esse a gente vai estudar mais rapidamente, porque, como eu falei para vocês, não é tão frequente assim. E também ele é bem fácil de identificar pelas desinências. Então diz lá, a desinência avero
corresponde à primeira pessoa do singular do verbo conjugado no futuro anterior do indicativo latino. Exemplo de conjugação: paro, ave, atum, are. Preparar, equipar, aparelhar, qualquer coisa assim. Então temos ali paravero, paraveris, paraverit. Paraverimus, paraveritis, paraverint. Então, mesma coisa, identificar as desinências. Para a primeira pessoa do singular vai ficar avero, né? Segunda, averis. Terceira, averit. Depois, averimus, averitis e averint. Bom, então ali eu coloquei uma explicação que ela está nesse arquivo, nesse outro arquivo da derivação dos tempos verbais. Então vejamos, de acordo com o esquema de derivação de tempos verbais, ficamos sabendo que o futuro anterior do indicativo é um tempo verbal derivado do pretérito perfeito. A derivação se dá da seguinte maneira: do verbo conjugado no pretérito perfeito, excluímos a desinência i e substituímos-la por ero, para a primeira pessoa do singular. Então, por exemplo, o mesmo verbo no pretérito perfeito, parave, isso na primeira pessoa, né, do singular. Destaca ali o i, fica parave. Aí você acrescenta ero, paravero. Depois basta modificar as desinências número pessoais, que são as desinências que correspondem às pessoas gramaticais na conjugação do verbo. Aí você vai ter o verbo conjugado. Então, paravero, ris, rit, rimus, ritis e rint. Tá? Então, vamos tentar conjugar esse verbo da letra A. Laudo, ave, atum, are, para ver o que sai. Então vamos ver o primeiro, né? Só. Como é que ficou na primeira pessoa do singular? Laudavero. Daí. Laudaveris. Laudaverit. Laudaverimus. Laudaveritis. Laudaverint. Né? Então, eu terei louvado, tu terás louvado, ele terá louvado. Nós teremos louvado, vós tereis louvado, eles terão louvado. Não foi difícil, né? Bom, o que a gente faz com esse outro ali, ó? Do, ded, datum, dare. Será que vai ficar davero? É por isso que a gente entrou com o estudo dessa derivação de tempos verbais. Vejam que este futuro anterior, ele é derivado do pretérito perfeito. Vamos voltar ali para a nossa explicação que está acima da tabela do exercício 5. Então, ó, a derivação se dá da seguinte maneira: do verbo conjugado no pretérito perfeito, excluímos a desinência i e substituímos-la por ero.
Então, se o verbo é dedi, como é que vai ficar? Dedero. Você tira o i e coloca ero. Já botou o v no meio, né? Então vai ficar esquisito, mas é isso mesmo. Dedero. Então, quer dizer, basta saber, né, que o futuro anterior é derivado do pretérito perfeito, e daí saber mais ou menos como é que se dá essa derivação, fica fácil de conjugar. Aí você já tem um esquema para conjugar qualquer verbo, independente das irregularidades dele, né? Então esse do, dedi, datum, dare, ficou lá dedero, daíederis, dederit, dederimus, dederitis e dederint. Fica esquisito pra caramba, mas é assim mesmo, né? Eu terei dado, tu terás dado, ele terá dado, nós teremos dado, vós tereis dado, eles terão dado. Então, sem esse esquema de derivação verbal, a gente não saberia direito o que fazer, né? Quando a gente tivesse em mãos um verbo que apresenta esse tipo de irregularidade. Então, por isso é melhor conhecer esse esquema já. Eu sei que é muita informação, mas é por isso que a gente está dando as tabelas e o quadro completo ali, para que vocês possam consultar mesmo, né? Leva um tempo para a gente se acostumar com isso, e a gente vai estar reiteradamente reforçando isso, embora seja chato, mas é para que a coisa grude mesmo. Uma hora você vai, puta, já sei de cor, já estou careca de saber. Daí fica fácil. E nosso terceiro assunto de hoje seria um complemento ao estudo das preposições, a tal da preposição in. Então, na semana passada a gente falou de preposições, dissemos lá o que elas são, e vimos que as preposições elas regem certos casos, ou elas pedem que os substantivos que as acompanham venham declinados num determinado caso. A gente viu lá que tem preposições que regem. Os cachorros estão impossíveis. Pode encostar um pouquinho, Luciano, por favor? Eles se revoltaram com o estudo das preposições. Então, as preposições elas regem acusativo ou ablativo, né? E a gente tem alguns casos de preposições que regem, tem regência dupla, vamos dizer. Rege os dois. Daí fica a pergunta, e como é que eu sei quando é qual? Né? Para algumas preposições existe uma regra, outras é só o hábito mesmo, pelo hábito que a gente vai percebendo. Tá? A principal delas é a preposição in. Vamos ver lá. Então, vimos que as preposições regem o acusativo ou o ablativo. A preposição in rege ora acusativo, ora ablativo. Essa regra tem de saber e, na verdade, ela é bem fácil. Então, primeiro, ela rege acusativo quando empregada com verbos que dão ideia de movimento. A preposição, nesse caso, se traduz por a, para ou contra. Então, verbos que dão ideia de movimento, de um deslocamento de um lugar para outro. Então, eu dei alguns exemplos ali. In urbem ire. Quer dizer, ire é o verbo ir. Né? Ir para a cidade. Né? Ir à cidade. Né? Ou o outro ali, in hostes incendere. Quer dizer, incendere é você avançar. Né? Eu vejo que ali tem uma situação interessante. O verbo, ele contém o in como um prefixo. Né?
Então, seria avançar nas hostes, em direção a elas, contra elas. Né? Ir de encontro a, né? Chocar-se. Tá? Ali é uma observação importante, né? que às vezes pode dar nó na cabeça de alguns, mas vamos esclarecer já isso aí. Em sua gramática latina, Napoleão Mendes Almeida diz que, aspas, indicam o movimento os verbos que encerram a ideia de deslocação de um lugar para outro, e não de simples movimentação no mesmo lugar. Assim, quem passeia no jardim não vai do jardim para outro lugar, senão que fica passeando no jardim, um lugar onde. Então existe essa distinção. Às vezes você vai usar um verbo que você, puxa, mas esse verbo dá a ideia de movimento e tem uma preposição in que não está regendo acusativo. Por quê? Porque é um movimento circunscrito a um território delimitado. Né? Basta você pensar na distinção em português do para e do em. Né? Você diz, eu vou para o supermercado. Né? Aí você vai sair daqui e ir para outro lugar. Agora você diz, eu fiquei andando no supermercado por horas até encontrar o café que eu queria. Você não andou para o supermercado. Você andou, você foi para lá. Mas andar no supermercado, ficar dando voltas e voltas ali, é outra coisa. Essa é a distinção que ele está querendo estabelecer aí. Certo? Então, no segundo caso, a preposição in rege ablativo quando ela é empregada com verbos que indicam permanência ou movimento circunscrito. A preposição, nesse caso, se traduz por em. Ali os exemplos. In agris ambulare. Então você passeia nos campos, nesse caso. O Pai Nosso. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Então esse fiat, né, não é o nome do carro, seja feito a tua vontade. Né? Esse sicut é a junção de sic e ut. Já viram quando alguém escreve uma besteira e escreve um erro de português, por exemplo, né, e você vai reproduzir aquele escrito, daí você coloca tal como o sujeito escreveu e entre parênteses você bota lá sic, né? Quer dizer, assim. Estava assim, quando eu cheguei estava assim, já não fui eu. Né? Você está se eximindo do erro botando a culpa no autor. Né? Sei lá, o sujeito escreveu exame com Z. Aí você, fulano disse que o exame com Z, daí você entre parênteses, sic, quer dizer, assim, já estava assim. Né? Então, sic é assim, ut é como. Então, sicut é assim como. Né? In cielo et in terra. Então, é lá no céu e lá na terra. Não há a ideia de um movimento, tanto que a gente traduz por no céu e na terra, e não para o céu e para a terra. Ok? Então é uma distinção bastante simples de pegar. A partir de agora, quando se tratar de preposições, eu já não vou mais informar a regência delas. Então, ou você vai saber de cor, de tanto trabalhar com as preposições, ou você vai simplesmente ver no dicionário. Apareceu uma preposição que você nunca viu. Procura no dicionário, as preposições não são declináveis, então elas têm uma forma fixa e o dicionário vai informar para você a regência. Tá? Bom, último exercício, antes de irmos embora. Então, o sexto ali, observe a oração a seguir. Então, a oração de São Miguel, que a gente decorou há um tempo atrás. Sancte Michel Arcangeli. Sancte é um adjetivo, não é? Sanctus a um. E como que ele está declinado ali? Sancte. É um vocativo. Vejo que é um adjetivo de primeiro grupo, então tabelas de primeira e segunda declinação e desinência de vocativo de segunda declinação. Então você está se dirigindo a ele. Ó, São Miguel Arcanjo, né? Defende-nos in prelio. Então, aí, por aí vai a oração. Então nós temos ali algumas preposições sublinhadas. A letra A pergunta: que casos são regidos pela preposição in nessa oração? Então vamos caso por caso. Primeiro ali, defende-nos in prelio. Como é que eu vou saber o caso que está regendo ali?
E isso tem que olhar para o substantivo que vem depois, prélio, aquela desinência O. A gente já sabe que ele rege acusativo ou ablativo, então basta saber se O é desinência de acusativo ou de ablativo, né? De ablativo. Então esse primeiro in seria, estaria regendo ablativo. Depois, contra nequiciam, segunda linha não tem nada, terceira linha não tem nada, a quarta linha, quinta linha tem quiad perditionem animarum pervagantur in mundo. De novo um ablativo, né? Então, o desinência de ablativo. Vejam que tem uma outra preposição que a gente estudou ali, o ad perditionem. O ad, aquele que dá a ideia de aproximação, que rege acusativo, né? E na última linha nós temos ali de novo, divina virtute in infernum detrude. Ali ele está regendo acusativo, né? Bom, a segunda questão é moleza, a segunda pergunta ali. Quais são os substantivos regidos por essa preposição? Então, a primeira é prélio, né? A segunda é mundo. E a terceira, infernum. A que declinação pertencem esses substantivos? A segunda. Os três pertencem à segunda. Os dois que estão no ablativo têm ablativo em o que é desinência de segunda declinação, e a última, infernum. Vejam que acusativo, necessariamente pertence, só pela análise da desinência, necessariamente pertence à segunda, ou poderia ser outra coisa? Poderia ser a quarta declinação, a gente estudou semana passada, mas não é, tá? É infernum i. E aí, vocês vejam que é o seguinte, se nesse caso a preposição in está regendo um acusativo, ali no infernum, significa que o verbo que tem ali está dando uma ideia de movimento de um lugar para outro, certo? Então a gente não sabe quem é o verbo, não sabe como é que está conjugado, etc. Mas detrude, né, parece destruir, qualquer coisa assim, né? Então, ou se a gente pensar em português, vai pegar você veja que é Satanam aliosque, então Satanam é o Satanás, né? E outros espíritos malignos que para a perdição das almas pervagam ou vagam no mundo, daquele divina virtute é um ablativo. Pela divina virtude, ou pela virtude divina, aí não sei o que, lá para o inferno. Então, lança no inferno, manda para o inferno, qualquer coisa assim. Então, o importante é se dar conta de que, como ela está regendo o acusativo, o verbo então está dando essa ideia de um movimento que vai de um lugar para o outro, um deslocamento de um lugar para o outro. Ok? Então, é isto. Detrude, bom, um dos sentidos é destruir, mas tem um outro sentido que essa própria palavra está ligada à ideia de um desligamento, assim, mas eu não me lembro agora a tradução literal disso daí. Não, é o verbo, né? Vamos ver se a gente acha rapidamente aqui. É lançar. O significado aqui está lançar mesmo. Jogar fora, assim, sabe? Lançar fora. Em português, às vezes, português de Portugal, por exemplo, eles usam esses copos aqui que vão para o lixo, eles dizem, deita fora os copos. Deita os copos fora. Joga fora.
Então, não há perguntas? Então, não havendo perguntas, vamos encerrando a aula por aqui. Então, boa semana para todos vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.